Fala, nação rubro-negra, muito bom dia para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa renovação do Gabigol. Será que o Flamengo precisa ter tanta pressa para renovar com o Gabigol, já que o contrato dele só termina no final do ano que vem? E a gente ainda tem o Bruno Henrique, que tem contrato terminando nesse final de ano. Então, sei lá, eu acho que tá com muita pressa o Flamengo para poder renovar com o Gabi. Em relação ao Davi Luiz, ele tá fora dessa partida e provavelmente saia do Flamengo no final do ano. Vou falar para vocês alguns clubes ali que já estão sondando o jogador, falando sobre o protesto que a torcida fez. A torcida cobrou de várias pessoas da diretoria do Flamengo e também pessoas que trabalham ali junto com os jogadores. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Vou passar a lista ali dos nomes que a torcida protestou lá em Curitiba, falando sobre Flamengo versus Curitiba. Tudo sobre essa partida. Passar a provável escalação para vocês, onde está o Curitiba na tabela também, e falando sobre o Vinícius Júnior. Sacanagem ele não estar, sem explicação, ele não está nessa lista dos 11 melhores jogadores do mundo, e mais uma vez ele acabou com o jogo e fez um golaço pelo Real Madrid. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, hoje, às 4 horas da tarde, nosso Mengão mais querido do Brasil vai entrar em campo contra o Curitiba. Esse jogo vai ter transmissão pela Rede Globo. E na tabela de classificação, o Curitiba está com 14 pontos na 18ª colocação. Já o Flamengo ele tem 32 pontos e caiu para a 5ª colocação após as partidas dos outros times ontem. Flamengo está ali com um objetivo no Campeonato Brasileiro, de ser campeão, né? O Arrascaeta falou que ainda tem muito jogo pela frente, que o Flamengo tá lutando pelo título, só que a gente sabe que a distância está muito grande. Mas realista mesmo seria quem imagina o Flamengo disputando ali, né? O vice-campeonato, disputando uma vaga na Libertadores direto. Porque tá complicado o Botafogo, apesar dos últimos jogos de ter empatado, ganho e empatado, né? Geralmente ele estava ganhando direto, mas ainda continua muito distante. Na minha opinião, tá bem complicado a gente conquistar esse brasileiro, mas só que a gente tem que jogar o máximo possível, com raça, com disposição, para poder entregar para o torcedor rubro-negro felicidade durante os jogos, né? E não a apatia como estava sendo nas últimas partidas. Vamos ver qual vai ser esse Flamengo em campo hoje. E o Flamengo deve entrar com a seguinte escalação: Matheus Cunha no gol, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira. Na parte de volante, o Pulgar ao lado do Gerson, um pouquinho mais na frente ali o Vitor Hugo, aí vem Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Um timaço do time do Flamengo. Agora, o Curitiba com certeza vai jogar com muita disposição, porque quando a gente enfrenta time lá de baixo, ainda mais na metade do campeonato, os caras dão a vida dentro de campo. E o Flamengo não tem mostrado toda essa disposição nas partidas. Torço para que hoje seja diferente. Para mim, o palpite desse jogo é 2-0 o time do Flamengo. O Curitiba é um time que vai ter que... Tudo bem, eles não vão partir para cima o tempo todo, mas eles vão ter que uma hora ou outra ir para cima porque eles estão na zona de rebaixamento. E aí vai abrir aquela brecha para o ataque do Flamengo. Pela esquerda a gente sabe que o Bruno Henrique tocou na frente e ninguém pega. Ele é um grande garçom. Tomara que hoje ele vá bem no jogo e consiga servir ali o Gabigol, né? Que os dois fazem uma boa dupla. Queria saber seu palpite, coloque embaixo do vídeo e bom jogo a todos. E nação, o jornalista Léo José trouxe uma notícia que a gente já trouxe há um tempo atrás e eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês sobre o Gabigol. O Gabigol, ele pediu um aumento, né, para poder renovar com o time do Flamengo. O Léo José falou que os torcedores do Flamengo estão indignados com esse aumento que ele vai pedir. Sim, uma parte dos torcedores estão ali questionando, né, o porquê dele receber mais. Ele já recebe 1,5 milhão e ele pediu 2,2 milhões de reais por mês. Só que a questão que eu venho trazer para vocês é a seguinte: por que o Flamengo está priorizando fechar ali uma renovação de contrato agora com o Gabigol e não fecha antes com o Everton Ribeiro? Alguns querem que o Everton Ribeiro continue pelo menos mais um ano aqui no time do Flamengo, e principalmente com o Bruno Henrique. Porque esses dois jogadores, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, o contrato deles termina agora no final do ano. E o contrato do Gabigol só termina em dezembro de 2024. Então, para mim, eu não estou entendendo essa pressa toda para renovar com o Gabigol. Eu aguardaria mais um pouco, eu conversaria mais um pouco para tentar chegar num denominador comum. E é isso que o Flamengo está fazendo. O Flamengo está conversando com a staff do atleta, com o empresário do atleta, com o atleta também, para poder fechar essa renovação, mas com valores ali mais acessíveis para o Flamengo.
Não que 2 milhões de reais, 2,2 milhões, o Flamengo não consiga pagar. Consegue, mas também não dá para sair pagando para todo mundo. Por quê? Se pagar isso aí pro Gabigol, daqui a pouco vai ter que renovar com a Arrascaeta, com outros jogadores e aumentar também para chegar num patamar ali parecido. E aí a folha inflaciona muito, mesmo sendo o Flamengo, é uma folha que vai ficar ali não insustentável, mas vai consumir muito da nossa receita. Então, queria saber a opinião de vocês, já que o Léo José, jornalista, trouxe a indignação dos torcedores rubro-negros. Você está indignado com essa renovação do Gabigol? Eu não tô, só acho que poderia botar um pouco mais para frente, esperar um pouquinho mais e renovar com quem realmente está no final do contrato. Conversa com o Gabigol, conversa com a staff dele, mas não precisa dessa pressa toda. Para mim, a pressa teria que ser na renovação do Bruno Henrique, principalmente. Agora uma curtinha aqui, uma parte da torcida do Flamengo fez um protesto contra Marcos Braz, contra Bruno Spindel, contra o Sampaoli, contra o Landim, contra o Bertolucci, né? Porque a maioria das negociações vem do Bertolucci como empresário. E a gente sabe, quando tem negociação, o empresário ele recebe ali uma porcentagem. Então, os torcedores se questionam também, por que só contratar jogadores do Bertolucci, ou pelo menos a maioria absoluta do Bertolucci? Esse é um questionamento, muito protesto lá em Curitiba, na chegada ali do hotel, nenhum jogador falou com os torcedores, alguns acenaram, como o Gabigol, né? Deu um alô ali, deu um oi, mas não pararam para conversar, porque o clima realmente está ruim. É inaceitável um time como o Flamengo, mais uma vez, ficar fora da Libertadores e ainda mais com uma final no Maracanã. É isso que dói mais os nossos corações, né, cara? Pô, uma final no Maracanã, imagina como seria épico uma final de Libertadores, o Flamengo nela e a nação rubro-negra lotando o Maracanã, fazendo assim, uma festa aqui no Rio de Janeiro. Então isso aí magoou muito o coração dos torcedores do Flamengo. A torcida realmente tá pé da vida, não aceita mais esse tipo de jogador que anda em campo, que não demonstra raça, e aí acaba culminando em protestos. Protestos que são super válidos, sem ter violência. Não tem violência, tem que protestar mesmo. Os jogadores ganham muito dinheiro, ganham milhões, são milionários, vivem em mansões, dormem em travesseiros ali, repleto de notas de dinheiro. E a gente ganhando salário mínimo, pegando ônibus, sofrendo pra caramba, acordando de madrugada para poder trabalhar. E os jogadores andando em campo. Então é inaceitável, a torcida tem que protestar mesmo e os jogadores têm que mudar essa postura. Desses nomes que eu falei aí, ó, também tem o Juan, o Soldado, né? Que são duas peças ali que eu vejo que não conseguem fazer a ligação correta entre jogadores e diretoria. Aí tem que vir tipo o Felipe Luiz, que ainda é jogador, para poder fazer o trabalho do Juan e do Soldado. Então, desses nomes todos que eu falei, quem você tiraria da lista? Ou se vocês acham correto todos esses nomes que eu falei em relação ao protesto para sair do time do Flamengo? Por favor, sua opinião é muito importante. A gente está chateado com esse ano do Flamengo, né, de 7 títulos. A gente só está praticamente disputando um, porque o Campeonato Brasileiro está muito, muito, muito distante e provavelmente o Flamengo não consiga bater campeão do Brasileirão. E a gente está na final da Copa do Brasil contra um São Paulo que vem evoluindo cada vez mais na mão do Dorival. Então, sua opinião é importante, coloca lá aqui embaixo do vídeo quem você tiraria dessa lista ou se vocês deixariam todo mundo nessa lista aí para sair do Flamengo nesse protesto. E agora falando sobre o nosso zagueiro Davi Luiz, que foi muito bem no ano passado e esse ano ele está ali tendo dificuldades, né, para poder prosseguir. Volta e meia ele se contunde e às vezes ele não fica nem como titular da zaga rubro-negra. Esse zagueiro, segundo Vene Casagrande, não terá o seu contrato renovado com o time do Flamengo. O Flamengo vai conversar com ele para tentar ali rescindir o contrato amigavelmente no final do ano. Ele está de fora dessa partida contra o Curitiba, mais uma vez devido à lesão, e segundo o Rafael Morientes, da Amazon Prime, o Vitória, que é o time que ele se formou, o time que ele era da base ali do Vitória, né? É cria do Vitória. O Vitória está com interesse de fazer a contratação do atleta, mas não para agora, isso para o ano que vem. O atleta tem um carinho pela Vitória, o Corinthians também sondou ele, então o futuro do Davi Luiz provavelmente não seja no time do Flamengo no ano de 2024. Segundo o portal Flaweb, time da Arábia também, lá do Oriente Médio, está de olho no Davi Luiz. Só que eu acredito que ele não vá para lá não, ele já está com a carreira consolidada, já tem dinheiro no bolso, já está com uma idade mais avançada. Acredito eu que ele vai acabar indo lá para o Vitória mesmo para poder fechar o seu ciclo no futebol e encerrar sua carreira lá nesse outro time.
Queria saber a sua opinião, vocês renovariam o contrato com o Davi Luiz ou fariam com a maioria da torcida e iriam rescindir com o Davi Luiz porque ele está aquém do Davi Luiz que a gente conheceu, do Chelsea, de outros clubes ali da Europa, e hoje em dia ele tá com mais idade também, né? Isso aí é normal, os jogadores sentirem um pouco a parte física quando a idade ela aumenta. É isso, galera. Queria muito saber a sua opinião, renovaria ou não com o Davi Luiz? Coloque ela aqui embaixo nos comentários. E nação, para fechar agora o vídeo com chave de ouro, vou falar sobre o nosso eterno Vinícius Júnior. Jogador que achei uma sacanagem, sem explicação, não está entre os 11 melhores jogadores do mundo. Isso para mim é inacreditável, inaceitável, até porque ele é um dos melhores jogadores do mundo. Pelo menos no top 5 era para estar, e não está nem no top 11. Então, inexplicável essa lista divulgada dos melhores jogadores, mas vim aqui para falar para vocês que ele continua voando na Europa, né? Jogou contra o Almeria, Real Madrid, e ele conseguiu fazer um golaço no ângulo, corrigindo assim um erro que ele tinha frequentemente aqui no time do Flamengo e também no começo lá no Real Madrid, que são as finalizações, né? Hoje em dia ele já finaliza bem melhor e achei realmente sem explicação, inaceitável e inacreditável ele ficar fora dessa lista dos 11 melhores jogadores do mundo. Queria saber a sua opinião, vocês acham justo ele ficar fora dos 11 melhores do mundo? Por favor, é muito importante, coloca lá aqui embaixo do vídeo. Bom jogo a todos, bom fim de semana, fiquem com Deus, até a próxima e fui!